Pessoal, beleza? Tudo jóia? Né? Aqui quem vos fala é o professor Rodolfo. Eu vou falar um pouco aqui sobre projeto de vida, tá? Eu não tenho abordado muito isso aí com vocês, mas pretendo começar a fazer essa abordagem com bastante frequência, tá? E sobre projeto de vida, que é o mais importante aí da tutoria, tá bom? Tem muitas outras coisas que são importantes na tutoria, mas o projeto de vida é algo que vai além, aí, né? Ele é uma das coisas mais importantes da tutoria. Deixa eu falar para vocês aí o que é um projeto de vida, né? Outros professores já devem ter falado coisas muito bacanas a respeito, né? Principalmente o professor André, que ele conduz essa parte aí de projetos de vida, né? Mas é um assunto que eu também gosto muito. E como faz parte da nossa tutoria, vou abordá-lo aí com uma ênfase bem bacana, né? Pessoal, o que é projeto de vida? Bom, tudo que a gente faz na vida, ele precisa, se você quiser que seja bem feito, que você tenha sucesso no empreendimento que você vai fazer, ele precisa ser planejado. A vida não é diferente, né? Principalmente para quem está no início da vida. Eu, por exemplo, eu tenho quase 50 anos, a minha vida está mais para lá do que para cá, mas eu ainda espero viver aí ainda um bom tempo. Então, até para mim, que já tenho uma certa idade, eu também tenho que fazer um planejamento de vida. Imagina vocês que são jovens. Vocês têm toda uma vida pela frente, né? E imagina se vocês fazem algo que não foi planejado. Isso pode comprometer a vida de vocês por muito tempo, não é verdade? Então, olha só, deixa eu falar para vocês o seguinte. Vou trazer, antes de falar qualquer coisa a respeito de projeto de vida, vou trazer a minha vida para vocês, para aqueles que não conhecem. Tá? Eu tenho quase 50 anos, trabalhei em muitos empregos diferentes, também trabalhei por conta própria e já fui empresário, inclusive pretendo um dia voltar a ser de novo. E o que acontece? Boa parte da minha vida não foi planejada e algumas coisas foram. Tá? Eu fui vivendo a vida meio que um dia após o outro. Né? Muita gente faz isso. Hoje, com a idade que eu tenho, eu percebo que se eu tivesse estruturado muito mais as coisas, teriam sido muito melhor. Eu teria colhido frutos muito melhores do que eu colhi hoje. Né? Não me arrependo das coisas que eu fiz, porque tudo que eu fiz com amor. Né? Mas se eu tivesse estruturado melhor as coisas que eu fiz, eu teria colhido frutos muito bons. Né? E eu tive muitos percalços durante a vida. Né? Eu trabalhei muito tempo em uma indústria. Né? Eu não fiz um pé de meia que eu gostaria de ter feito, acabei não fazendo. Né? Eu tinha um salário muito bom e ainda assim não consegui aproveitar tão bem esse salário porque eu não tinha ali um bom planejamento financeiro. Né? Ainda assim consegui construir sim algum patrimônio, mas se eu tivesse estruturado mais, teria tido um resultado muito melhor. Né? Depois eu saí desse emprego, fiquei um tempo trabalhando por conta própria, aprendi muita coisa, principalmente trabalhando na rua. Depois eu fui trabalhar de funcionário público, onde eu trabalhei na área da saúde, trabalhei inclusive como socorrista e motorista de ambulância, foi um trabalho que eu gostei muito, aprendi muita coisa lá. Depois fui ser professor, eu já tinha sido professor há uns anos atrás, voltei a ser professor de novo, né? Já fui do exército, por pouco tempo, mas já fui, trabalhei também na área de publicidade, enfim, eu já fiz bastante coisa e eu gosto de ter tido essa história, né? Não falo disso exatamente que foi o problema. O problema foi não ter estruturado as coisas. Então hoje, você que está no começo da vida profissional, principalmente, vai começar ainda a vida profissional. Vocês ainda estão na escola, estão aprendendo. Muitos acham que a escola não contribui nada com a vida. Na verdade, isso está errado. A escola é onde tudo começa. É na escola que você começa a ter protagonismo na sua vida. Né? A escola, muita gente faz uma ideia errada da escola, que acha que a escola é para aprender matemática, português, ciência, geografia e história,
além de outras coisas. Pessoal, isso aí acaba sendo até secundário. Uma das coisas que a escola ensina melhor ainda é aprender a convivência e aprender a conviver com o diferente também. Porque na escola você precisa aprender a respeitar a hierarquia, né? Você precisa aprender a respeitar os outros alunos, precisa aprender a respeitar os professores e os funcionários da escola, principalmente aqueles que trabalham na limpeza também. Digo principalmente porque esse pessoal muitas vezes é desrespeitado por conta das pessoas acharem que o trabalho deles é inferior, quando não é, extremamente importante e extremamente digno como qualquer outro trabalho. Né? Então você precisa aprender a respeitar a todas as pessoas. E é na escola que vocês vão começar a aprender isso aí. Porque antes de começarem a frequentar a escola, vocês viviam ali no seio da família e não tinham tanto contato com o diferente. Quando vocês começam a frequentar a escola, vocês começam a ter essa convivência com o diferente. Ali vocês vão aprender muita coisa que vocês vão levar para o resto da vida. As outras coisas acabam até, por importantes que sejam, acabam até sendo secundárias, embora tenham uma importância extrema também. Né? Então a escola ela começa a formar o caráter de você na medida que você convive com as outras pessoas e com o diferente. Ali na escola você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, você vai ter que aprender a conviver e respeitar a pessoa que é de um gênero diferente do seu, né? Aprender a conviver e a respeitar com pessoas que estão numa hierarquia superior à sua, porque ali a gente tem a diretoria, a gestão, os professores, né? Então vocês precisam aprender a conviver. E outra coisa importante também, na escola vocês também começam a aprender a dar-se o respeito, né? Afinal de contas, não é só respeitar o outro, é aprender também a exigir respeito do outro. Então, na escola, vocês aprendem tudo isso aí. Então, a escola é uma coisa extremamente importante, principalmente para esse detalhe aí. E tudo isso contribui para o projeto de vida de vocês. Né? E qual que é a importância do projeto de vida? Como vocês estão começando a vida de vocês, vocês talvez não tenham a real noção da importância que é vocês estruturarem a vida. Né? Por exemplo, muita gente quer ter uma determinada profissão ou outra, tal, isso é bem bacana, mas ainda assim a gente precisa ter pé no chão quanto aos nossos desejos. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho percebido que muita gente, muitos alunos, né, querem ser jogador de futebol. Bacana, legal, acho bem legal. Mas para ter um desejo desse, você precisa ter pé no chão. Por que precisa ter pé no chão? Porque é uma profissão muito difícil de ter sucesso. Tá? Às vezes a mídia ela prega que essa profissão é muito bacana, você vai ganhar muito dinheiro, vai ter fama e tal. Mas a realidade não é essa, tá? A realidade mesmo da maioria dos jogadores de futebol no Brasil e no mundo é uma realidade muito diferente dessa. Só 98 a 99% dos jogadores de futebol no Brasil ganham salário inferior ao salário mínimo. Tá? Somente quem está realmente no topo é que ganha muito dinheiro, né? E tem a fama que todo mundo almeja. Mas é um número muito pequeno, porque é difícil estar no topo nesse tipo de profissão. Isso não é desencorajar você a querer ser jogador de futebol, claro que não. Mas vocês precisam ter em mente que essa profissão é difícil de dar certo, tá? Então, paralelamente a você ter o desejo de ser jogador de futebol, é bom também ter um outro desejo paralelo, porque se esse não der certo, você tem uma outra coisa que muito mais factível, muito mais plausível de dar certo, você tem um outro desejo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero ser astronauta. Qual que é a chance de um brasileiro ser astronauta? 1 em 120 milhões, mais ou menos. Muito difícil. Não quer dizer que eu não deva, que eu deva desencorajar você de ser. Claro que não. Se você quer, lute para isso, talvez consiga. Mas talvez
seja bom você também pensar na possibilidade de estudar astrofísica, física, né? Ou algum outro tipo de engenharia que entra nesse tipo de desejo. Ele serve para alguma coisa nesse tipo de desejo e é muito mais fácil você conseguir um emprego, você conseguir uma colocação profissional ali e tal, né? Conseguir renda, porque se a ideia principal sua não der certo, você tem uma outra coisa que você gosta de fazer que é mais fácil de dar certo. E aí você não fica na mão, tá? Eu vou parar com esse vídeo agora, para ele não ficar muito longo. Aí em outra oportunidade eu trago outros vídeos relacionados ao projeto de vida para vocês. Vou voltar nesse assunto aí, tá? Vou cortar simplesmente porque não fique muito longo, né? Num outro vídeo eu trago para vocês aí, tá bom? Beleza, pessoal? Pensem aí no projeto de vida de vocês nesse sentido. E no outro vídeo eu venho abordando, eu continuo essa abordagem. Beleza? Pessoal, obrigado.